Pois é, hoje nós vamos refletir um tema muito sério e importante. A ansiedade e a depressão, a gente sabe que isso está acontecendo demais com muita gente, não é mesmo? Quando elas aparecem, inclusive, muita coisa muda na vida da gente. As tarefas do dia a dia parecem mais difíceis, não é mesmo? O corpo fica cansado, sem motivo aparente, do nada a gente fica cansado. E o pensamento começa a se encher de dúvidas e de inseguranças. É comum sentir que o dia ficou mais pesado, que o futuro parece tão distante que a esperança se esconde. Mas é importante lembrar, viu? Você não é definido pelo que está sentindo. A ansiedade e a depressão são condições que afetam muitas pessoas. E como qualquer outra dificuldade, precisam de atenção, cuidado e também de tratamento. Nunca se esqueça que você é uma pessoa com valor, digna de cuidado e com potencial para superar tudo isso que você está enfrentando. Buscar ajuda profissional faz toda a diferença, viu, gente? Um psicólogo, um psiquiatra ou mesmo alguém de confiança pode aí ajudar a te entender melhor o que você está sentindo, o que está acontecendo aí no seu coração e também te oferecer apoio. Falar sobre os sentimentos, compartilhar o que se passa por dentro é um passo importantíssimo. E não precisa ter vergonha não, viu? Deixa a vergonha de lado. Não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Reconhecer que precisa de apoio é sim um sinal de maturidade e de força. A melhora pode levar um tempo. Nem sempre o processo é rápido, mas está tudo bem, viu, gente? O que importa é entender que aos poucos as coisas vão se encaixando. Cada dia em que você levanta da cama, cada pequena ação que você consegue realizar já é uma vitória. E todas essas pequenas vitórias somadas ajudam na construção da recuperação. Ninguém precisa enfrentar isso sozinho e ninguém merece enfrentar isso sozinho, viu? Existem pessoas que se importam com você, profissionais que podem orientar e caminhos também que levam a dias melhores. Pode não parecer agora, viu? Mas com o tempo o peso vai diminuindo, a mente se acalma e a vida volta a ter sentido. Se você está passando por isso, saiba, existe saída, existe tratamento e existe esperança. Você não está sozinho. A gente está sempre aqui junto com você e conte com a ajuda profissional sem dúvida nenhuma. Vamos então agora ouvir e ler um pouquinho desse versículo para a gente refletir. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai misericordioso e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa aflição, a fim de podermos também nós consolar os que se acham em qualquer aflição com a consolação com que somos consolados por Deus. Com efeito, assim como os sofrimentos de Cristo são muitos em nós, assim também, por meio de Cristo, é grande nossa consolação. Está aí, meu irmão, toda essa questão nossa da depressão, aflição, pelas quais a gente passa ao longo da vida, não é mesmo? Ansiedade, às vezes um certo desespero, né? Existe hoje em dia, como dizia a Bianca, a gente poder recorrer, reconhecer, ir ao encontro das pessoas que podem nos ajudar. Mas existe também uma espiritualidade que vem da cruz de Jesus, exatamente aquela cruz que nós vamos novamente celebrar durante a Semana Santa de modo muito especial. E esse texto de São Paulo reflete com muita clareza a experiência de Paulo. Paulo foi um homem que jogou toda a sua vida na missão de evangelizar, levar a experiência de Jesus que ele tinha tido para todo mundo. Criou comunidades maravilhosas, uma delas era aquela comunidade de Corinto, né? E evidentemente que a gente, quando funda uma comunidade, traça o caminho da comunidade, a gente acha que vai tudo bem. E não, ele teve aflições imensas, uma comunidade que ele deu muito trabalho,
brigas, disputas ali dentro, gente que vinha de fora tentando influenciar negativamente dentro da comunidade. E ele vai encontrar a comunidade numa situação muito difícil que doeu no coração dele. Não era aquilo que ele tinha sonhado, muito menos aquilo que ele tinha ensinado, né? E aí vem então esse texto tão bonito dele, quando ele naquela certa depressão, quase que um desânimo diante da comunidade, ele recorre a quem? Recorre a Deus. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em todas as nossas aflições. Ou seja, ele se volta para Deus. Ele busca em Deus a solução daquilo que seria uma fonte de desistência da sua missão. E em Deus ele acha que é possível encontrar. Por quê? Porque em Deus ele encontra com Jesus carregando uma cruz, ele encontra com Jesus que passou a pior aflição que a gente possa imaginar, injustamente sacrificado, crucificado. E é esse Jesus que traz aquilo que nós dizemos hoje, aquela esperança que não engana, aquela esperança que ninguém pode derrotar, pode tirar do meu coração, porque no final, questão de depressão, ansiedade, é tudo falta de esperança. E buscando essa esperança que está em Jesus, eu encontro sempre lá atrás de tudo quanto é dificuldade, a ressurreição, a luz da ressurreição. E ele diz assim, ele nos consola com a força da sua vida, da sua ressurreição, da sua superação e ao mesmo tempo para que nós possamos também consolar esses milhares ou milhões de pessoas que passam por experiências tão semelhantes a nós. Então, esse lado psicológico é importante que alguém me ajude, mas esse lado espiritual que você tem no seu coração, você deve recorrer a ele, entende? Eu sempre digo assim, de vez em quando a gente tem que chorar as pitangas com Jesus, né? E olhar para ele. E olhando para Jesus na cruz, sempre dá um pouco de, ao menos a mim, um pouco de vergonha dos meus sofrimentos, porque são tão pouquinhos diante daquilo que Jesus sofreu por nós. E se ele superou, por que eu não consigo superar esse momento de tristeza, de perda, de decepção, de quase que a gente se sente meio inutilizado? Guarde no seu coração, então, essa contemplação de Jesus, o crucificado, exatamente que deveria estar super deprimido, ele entregando toda a vida dele a Deus, e ao mesmo tempo o ressuscitado, aquele que brota do fundo de um túmulo, de uma depressão, do fundo de uma ansiedade imensa e vem trazer para nós a Páscoa. Desde já a gente começa a desejar para você que está em alguma dificuldade uma santa, uma feliz Páscoa, ou seja, que essa Páscoa de Jesus penetre dentro de você. É nesse sentido que a gente vai rezar um pouquinho, né? Rezemos então a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.